dia, pessoal. Hoje, sábado, dia 10 de setembro de 2022. Mercúrio acaba de ficar retrógrado. Logo depois da meia-noite, Mercúrio retrogradou no signo de Libra. E toda vez que Mercúrio fica retrógrado, as pessoas ficam preocupadas, porque existe aí toda uma cultura em torno dessa famigerada retrogradação de Mercúrio, de que é um período azíago, que é um período em que as coisas dão para trás, né? É quase como se fosse uma sexta-feira 13 estendida, que dura mais ou menos 20 dias. Mas, na verdade, há muito folclore em cima disso, como há folclore em cima da sexta-feira 13 também, né? Há muita superstição. O que acontece é que Mercúrio está relacionado à nossa mente racional, a mente que é o nosso computadorzinho de bordo, que faz a percepção do meio ambiente e que reage a esse meio ambiente. Portanto, Mercúrio também tem a ver como nós enxergamos o meio ambiente que nos cerca. A forma como eu enxergo o meu meio ambiente pode ser bem diferente de uma outra pessoa que conviva aqui no mesmo ambiente que eu. Porque nós temos formas de percepções diferentes, nós temos linguagens perceptivas diferentes, né? Então, o Mercúrio está relacionado a isso. E quando se fala que o período de Mercúrio é um período de confusão, é um período em que as pessoas não se entendem direito, é que, na verdade, a retrogradação de Mercúrio, ela exacerba as diferenças de percepção de realidade de cada um. Duas pessoas vivendo na mesma casa, por exemplo, elas podem passar a maior parte do tempo em concordância e em harmonia com relação às coisas do seu meio ambiente imediato. Mas num período de retrogradação de Mercúrio, o que pode acontecer é que a forma diferente em que a pessoa A enxerga uma coisa e a forma que a pessoa B enxerga a mesma coisa pode começar a entrar em desajuste. Pode entrar em desarmonia. Então fica muito claro o contraste de visões de mundo e de percepção de meio ambiente. Por isso que existe essa coisa de que Mercúrio traz uma quebra na comunicação. Por que há uma quebra na comunicação? Porque um está falando de alhos, outro de bugalhos, né? Então você tem essa diferença e que fica muito mais acentuada nesse período de Mercúrio retrógrado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam até nós, porque às vezes elas vêm assim carregadas de um exagero, de uma preocupação exagerada, que na verdade só tem a ver com a visão daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, mas que na verdade não é a realidade de fato, né? Então há muito disque-disque nesse período, né? Há muita preocupação. E evidentemente, como a percepção das pessoas fica um pouco mais alterada, elas acabam prestando mais atenção em algumas coisas que são próprias da sua linguagem, da sua mente, do que outras. Então, de repente, se ela tem uma tendência a ser um pouco mais desligada em alguns aspectos, nesse período ela fica mais desligada ainda, é por isso que perde chave, perde documento. Não é o Mercúrio retrógrado que fez aquele documento desviar. Não é o Mercúrio retrógrado que fez aquela correspondência demorar para chegar. De repente a pessoa lá no correio se distraiu e jogou a carta no lugar errado. Então as coisas acontecem porque há uma alteração na capacidade de percepção. Muito mais ainda, não só uma alteração, mas cada um vai ficar mais acentuado na forma como percebe a vida. Algumas pessoas percebem mais visualmente, outras pessoas percebem mais auditivamente, outras mais sinestesicamente. Então são essas percepções que o Mercúrio tem a ver. Então nesse período, por isso que há muito atrito, muita confusão nesse sentido. A gente vai dar uma olhada aqui como é que vai funcionar esse período de retrogradação de Mercúrio. É um período curto, ele dura em torno de 20 dias mais ou menos. Mas ele está encaixado justamente para nós aqui no Brasil, ele se encaixa, por incrível que pareça, dentro do calendário eleitoral, né? Então é curioso ver como isso está acontecendo. E evidentemente nesse período muitas percepções da realidade começam a ficar exacerbadas, né? Então tem gente que diz, meu Deus do céu, e já coloca a mão na cabeça se preocupando, quando na verdade nada mudou, né? As coisas continuam caminhando
eleitoralmente como caminhavam há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás. Mas essa mexida de Mercúrio trouxe aí, né, um exagero nas preocupações e um diz-que-diz-que desnecessário, porque cada um enxerga as coisas de uma forma diferente. Mas, na verdade, o que nós precisamos é focar no real. Quem consegue buscar um foco, um alinhamento nesse período, consegue diminuir essa chiadeira que Mercúrio retrógrado traz. Mas vamos lá observar aqui as datas de Mercúrio retrógrado. Esse aqui é retirado do site Café Astrology. Como é um site que ele é feito pelo horário da costa oeste dos Estados Unidos, e lá é mais cedo do que aqui, algumas horas mais cedo em fuso horário, para eles ainda aparece como sendo 9 de setembro, tá? Mas aqui para nós já era dia 10 de setembro, às 0 horas e 38 minutos, quando o Mercúrio ficou retrógrado no signo de Libra. Então aqui mostra, né, o caminho que ele vai fazer. Então ele ficou retrógrado aqui, né? Mas antes de ficar retrógrado, ele anda pelo esse trecho que a gente chama de sombra, que é o trecho que ele vai retornar, né? Então ele entrou aqui nesse trecho de sombra no dia 20 de agosto. Então, dia 20 de agosto, ele veio andando, já desacelerando a sua velocidade, entrou em Libra, né? E veio caminhando, chega hoje aqui, no dia 10 para nós, 10 de setembro, ele dá uma voltinha, né? Não que ele ande para trás, é uma ilusão que nós temos aqui da partir da Terra, né? E ele vai e continua aqui pelo seu movimento retrógrado. Quando que ele vai voltar para o movimento direto? Dia 2 de outubro, o dia do primeiro turno, tá? Então, já vimos que do dia de hoje até o dia 2 de outubro, esses poucos 20 dias aí que falta para as eleições, tá? Vai ter muito disso. Mercúrio vai estar retrógrado, muitos números, muitas informações desencontradas, percepções equivocadas da realidade, né? E pessoas tomando decisões baseadas em critérios errados, né? Em critérios errados, em conta errada. É muito comum nesse período as pessoas errarem pela conta, né? E subestimarem ou superestimarem coisas. Então, muito cuidado com isso. Bom, e aí o Mercúrio ele entra para o movimento direto no 2 de outubro e ele vai caminhar de novo o mesmo trecho. Ele anda sempre 3 vezes o período de sombra. No movimento direto primário, né? Depois ele anda pelo movimento de retrogradação e depois ele anda novamente pelo movimento de retomada do movimento direto, né? Ele só sai dessa zona de sombra aqui, né, no dia 16 de outubro, um pouco antes do segundo turno, né? Então esse é o movimento do Mercúrio retrógrado que vai então do dia 10 de outubro para nós até o dia 2 de outubro, dia 10 de setembro para nós até o dia 2 de outubro. Agora, é óbvio que os librianos vão ser mais afetados por conta disso, né? Então, como o Mercúrio está retrogradando em Libra, mexe, evidentemente, com a forma como os librianos estão percebendo a sua realidade, percebendo o seu meio ambiente, percebendo as suas relações, né? Então, é assim que a gente vai ver. E também tem a ver com a questão do equilíbrio, já que a energia de Libra fala de balancear os polos opostos. E aí, de um modo geral, não só para os librianos, mas para todo mundo, afinal de contas, todos têm Libra em algum lugar do mapa astrológico. Não vem falar que você não tem no seu mapa, porque tem, ele está lá, todo mundo tem os 12 signos. Eu fico doido com o pessoal, eu não tenho Libra no meu mapa. Como que não tem? Você nasceu em outro universo? Né? Todo mundo tem os 12 signos em algum lugar no mapa, né? Não pode ser que não esteja no ascendente, o Sol não esteja ali, a Lua não esteja ali, mas Libra está em algum lugar, né? Em alguma casa do seu mapa. É ali que você vai ter os problemas de percepção, ou superestimada ou subestimada. É ali que você vai ter os problemas ambientais, né? Então você vai ter uma visão às vezes distorcida, você vai ter atrasos relacionados à questão ambiental. Ambiental que eu falo, o seu ambiente, onde você mora, seus vizinhos, o seu trabalho, aquilo que faz parte do cenário do seu cotidiano. Esse é o ambiental que eu falo. Então é aí que você vai perceber as coisas.
E de um modo geral, isso mexe também com a questão de transportes, isso mexe com a questão da mídia, né? Tudo que tem a ver com Mercúrio, de um modo geral. Mas no signo de Libra, especificamente, vai mexer justamente com a polaridade. Como nós estamos num processo de exacerbação da polaridade, já que a polaridade ela é real, o universo ele é polar, sempre foi, tudo nessa terceira dimensão é polar, tá? Tem pessoas que falam assim, tá muito polarizado. Sempre foi, meu amor, né? Acontece que as pessoas estão esgarçando os polos para o extremismo, né? Uma coisa foi você falar de polarização extremada. Agora, polarização existe. Desde que o universo surgiu no Big Bang já começou a polarização. Começou o próton e o elétron, a luz e as trevas, o frio e o calor, né? Sempre existe essas duas questões em todos os lugares, e na questão de ambientação, sempre que você vai ter alguma decisão a ser tomada, você vai ter alguém a favor ou contra, né? Essa cerca deve ficar 1 metro para lá, 1 metro para cá, tem que fazer a decisão. Tem uns que vão ser a favor, porque isso tem a ver com seus interesses, tem outros que vão ser contra também por conta dos seus interesses. Isso se chama política. Decidir um muro, uma cerca, até fazer a votação de uma Constituição, tudo isso é política, faz parte do nosso dia a dia, né? O fato de decidir qual rua ali vai ter o semáforo ou não é uma decisão política, né? O preço do pãozinho que você paga, o preço da gasolina, são decisões políticas. Então você vive a política dia a dia, né? Falar que você não tem nada a ver com política é porque você acha que você vive em Nárnia, você vive no universo, no mundo invertido, sei lá onde. Mas aqui nesse mundo, no mundo das pessoas reais, dos fatos reais, a política governa praticamente todos os eventos da sua vida. E a única forma de você ter um pouco de controle sobre essa sua vida é participar da política. Porque se é a política que te controla, nada mais fácil do que você mudar esse controle que tem a política em cima de você, indo lá e participando da política, tá? Então é assim que... E para participar da política você precisa do quê? Informações corretas e não o WhatsApp do tio do pavê, né? Você tem que procurar informações corretas, ouvir as pessoas que têm formação, que têm informações claras e corretas e tomar uma decisão em cima disso. Com Mercúrio retrógrado, tudo isso fica muito confuso, porque várias vozes vão se levantando, várias bobagens vão surgindo, muita chiadeira vai acontecendo e, infelizmente, tudo isso acontece no período eleitoral. Mercúrio só volta para o movimento direto no dia do primeiro turno. E, por incrível que pareça, se houver segundo turno, Marte fica retrógrado nesse dia. Então nós temos um planeta entrando em movimento direto no primeiro turno e outro planeta entrando em movimento retrógrado no segundo turno. Marte retrógrado é muito pior. Se não matarmos a fatura agora no primeiro turno, o segundo turno vai ser bastante sombrio. É isso aí, pessoal. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.